Oi. 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 Obrigada, Burma, pela intimação. No início, pega a gente de surpresa, assim, eu até falei que eu demorei uma meia hora para... Mas aceito com muito prazer. Sabe o quanto eu gosto, né, de estar participando dos eventos, sabe o quanto a UBA se tornou minha casa, de certa forma, uma família ambiental de todos nós, uma segunda família, uma irmandade, né? E como esses eventos, as quartas ambientais, mesmo antes das quartas ambientais, né, os webinars, nos propiciaram uma ação muito bacana, que a gente potencializou coisas que ficavam só uma semana nos nossos encontros, e acho que a parte boa dessa pandemia foi nos aproximar mais ainda que virtualmente. Fazer uma breve apresentação, acho que a maioria já me conhece, mas me apresento aqui. Sou Cristiane Jacum, sou advogada, engenheira florestal, especialista em Direito Ambiental pela PUC do Rio, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos e doutora em Planejamento Ambiental pela COP-RJ. Tenho uma atuação na advocacia já há alguns anos, né? Há uns 15 anos, advocacia exclusivamente na área ambiental e, além disso, tenho o prazer, né, minha discussão como membro do Fórum Permanente da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, da EMERGE, desde 2006, membro fundadora e diretora de Relações Institucionais da UBA, membro da Associação de Direito Ambiental, da PRODAB, também presidente do Comitê de Licenciamento de Fontes Alternativas de Energia da Associação Brasileira de Direito e Meio Ambiente, da ABDEM, e como professora de Direito Ambiental, sigo atuando aí fortemente na pós-graduação, né, no preparatório da EMERGE, na Escola de Administração Judiciária, na ESAG, na Escola Superior de Advocacia Pública, na ESAP-PGE no Rio e no IBMEC. De forma acadêmica, né, alguns artigos aqui publicados em livros periódicos, inclusive na nossa primeira edição do livro da UBA. Vou mencionar aqui duas obras que eu organizei com muito carinho, que foi os Comentários à Legislação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, que saiu a segunda edição em 2019, e as súmulas do STJ em matéria ambiental, que a gente lançou ano passado no Congresso da UBA, e que nos acolheu aí a projeto, chegando em mas que deu uma... Foi quando eu falei da súmula 613, que tem aí todo o pano de fundo, né, na questão das APPs urbanas. Então, a APP, particularmente, né, eu gosto de trazer esse contexto do Paulo Bessa, que ele fala, licenciamento ambiental e APP urbana são aqueles temas... Está cortando um pouco, o Gustavo falou, aqui, você está me escutando bem? Ou será que é só para ele cortando? Está escutando bem, Burma? Posso seguir? Ele está dando um cortezinho, Cris. Tá dando para entender, mas tá dando um pequeno corte, sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de lugar aqui rapidinho para ver se a gente melhora, pode ser? Pode trocar, eu dou uma pausa aqui. Tá, dá uma pausa que eu vou trocar de lugar para ver se meu sinal estabiliza. Vamos lá. Então, estava falando que no livro das súmulas em matéria ambiental, abordei a súmula 613, que tem, né, como pano de fundo, ainda que não exclusivamente, mas tem aí um lastro muito forte, né, nas APPs urbanas, mas é um tema que me persegue há muito tempo, que eu persigo há muito tempo, e que me incomoda, que me inquieta bastante. E eu gosto concordo inteiramente com o Paulo Bessa quando ele fala que licenciamento ambiental e áreas de preservação permanente urbanas são aqueles temas, assim, jurássicos no direito ambiental, inclusive nos seus enredos e nos seus desdobramentos, né? A gente sempre está ali, são temas, embora muito antigos, mas sempre em voga, e a gente está sempre tendo que se atualizar em relação a essas discussões.
E aí, quando eu fui preparar, né, um pouquinho de hoje, me atualizar em relação aos temas que eu já venho acompanhando, né, de proposições legislativas, de discussões nos tribunais, assim, a sensação que eu tive, a primeira frase foi aquela de, nossa, segue o baile, né? Segue o enredo das APPs urbanas. Então, a ideia aqui hoje é a gente contextualizar um pouquinho do problema, claro que passando por um resgate histórico, né, que acho que não pode deixar de ter como uma medida introdutória, mas também focar um pouquinho de onde é que a gente identifica alguns desses conflitos, como é que está a questão do enredo normativo, né, do conflito normativo, a controvérsia na prática, como é que ela vem sendo enfrentada, e também do posicionamento dos tribunais e das propostas legislativas. Então, assim, essa vai ser a nossa linha. Burma, eu tenho uma apresentaçãozinha pequena, você consegue me passar o host? Para eu poder compartilhar? Enquanto o Burma me passa o host, de antemão agradeço de novo a todos os amigos aqui. É um prazer estar trocando ideias e compartilhando sobre esse tema com vocês. Bom, aqui é a minha apresentação que eu já fiz. Do que a gente está falando, né? Quando a gente tem esse imbróglio normativo, o que a gente tem aqui? Essa figura também, que eu sempre trabalho, tanto nas minhas aulas quanto nas minhas apresentações, que é uma figura da Marginal Tietê no ideal do que seria as APPs urbanas. Eu geralmente deixo para usar isso no final, mas hoje eu já resolvi chegar apresentando o contexto. E, na verdade, qual é a situação fática que a gente tem? Isso nos dá assim, um dimensionamento do problema na prática, né? Uma visualização na prática do que é o enfrentamento das APPs urbanas. E o que seria, né, o que é, na verdade, um retrato de um lugar específico, de uma situação específica, onde a gente tem aí vários atores sociais, esse retrato se replica no Brasil inteiro, é uma realidade de todas as nossas cidades. E aqui eu trago um zoom da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde a gente tem, junto aí a FMP urbana do Rio Bengalas, além, né, do Posto Saturno e de outras edificações, temos a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Fórum da cidade, e essa também sei que é a realidade de muitos outros municípios do país. Outra figura aqui para a gente identificar também, né, a complexidade, Itaperuna, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho toda a construção às margens do Rio Muriaé. E eu brinco que não é a realidade só do Brasil, eu acho que é cultural da humanidade, né? A humanidade se desenvolve, ela procura a margem dos rios para poder se estabilizar. Isso é com o Nilo, é com o Tâmisa, é com o Rio Ganges, é com todos os rios em vários países. Então, a gente parte aqui, né, de uma questão cultural que só no Brasil a gente falaria em 500 anos, se eu for pegar um pouquinho mais para a urbanização, falaria talvez nos últimos 70, 80 anos, mas que hoje se tornou um imbróglio jurídico gigantesco, onde a insegurança jurídica, que foi muito debatida, intensamente debatida no grupo ontem, é a nossa bandeira nesse momento. Então, a gente segue na linha aqui rapidinho de conceito e regime jurídico, dessa evolução normativa, falamos da complexidade, tanto na prática, quanto nas normativas, como também nos tribunais, as proposições e as controvérsias. Bom, a PP, todo mundo sabe, está lá na atual Lei 12.651, de 2012, conceituada como uma área coberta ou não por vegetação, mas que eu gosto de destacar, bom, eu acho que tem alguém com o microfone aberto.
eu gosto de destacar que ela tem uma função ambiental. A razão de ser da APP é de uma função ambiental para a preservação de recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade. Se a gente resgatar um pouquinho, for um pouquinho além desse conceito da APP no Código Florestal, na verdade ele remete, né, ele advém do conceito de florestas protetoras lá do primeiro Código Florestal de 1934, que, no entanto, embora remetesse a esse conceito de florestas protetoras, ele não delimitava uma metragem, um tamanho, o que acabava se fazendo um conceito inócuo. E também não delimitava nenhuma restrição de uso. Então, a gente tinha esse conceito, né, amplo, que depois, no código, no de 65, foi incorporado, e a partir do Código de 65, ele foi ganhando uma dimensão muito maior do que o que estava inicialmente previsto, que estava originalmente, ou pelo menos que a gente consegue identificar quando faz o resgate histórico, né, desse conceito de APP. As APPs, elas têm um regime de proteção, de manutenção de vegetação, ou da sua obrigação de recomposição, passando a ser uma obrigação no próprio terreno, onde a intervenção, a supressão ou a supressão pode ocorrer apenas nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, todos mediante autorização do órgão ambiental. E essas hipóteses também, como a gente sabe, são hipóteses que são, pelo menos, utilidade pública e interesse social, são taxativamente previstas no Código Florestal, perdão, utilidade pública e interesse social taxativamente previstas no Código Florestal, e o baixo impacto ambiental, além daquelas hipóteses ali taxativamente previstas, embora utilidade pública e remeta social remeta ainda a possibilidade, né, de outras por decreto, no caso de baixo impacto, a gente tem a possibilidade dos estados, através do CONEMA, identificarem outras atividades como baixo impacto para fins de uma regularização, uma possibilidade de intervenção ou de supressão da vegetação em APP. E todas essas também, ressalvando, né, fazendo essa ressalva, que todo esse regime jurídico, esse conceito de APP, foi, assim como todos os demais outros artigos do Código Florestal, né, tiveram a sua constitucionalidade reconhecida através das ADIs. Um ponto que eu destaco também é que o próprio conceito de interesse social, né, lá do artigo 3º, ele já traz a possibilidade de regularização fundiária em assentamentos humanos predominantemente de população de baixa renda, nas áreas consolidadas. Então, a área consolidada é um conceito que vem muito forte aqui é um mote da Lei 12.651. Ela evolui bastante, né, no conceito, dentro do conceito de área rural. No de área urbana, entretanto, o que a gente observa, a despeito de algumas tentativas, né, havia uma previsão legal que foi vetada pela presidente, ela mantém o mesmo imbróglio, a mesma complexidade que havia na legislação anterior. E aí eu coloco aqui também, só porque a gente vai fazer em um dos nossos enredos normativos, a gente tem aqui a regularização de APPs em áreas urbanas através de normativas dos conselhos estaduais, com base nas hipóteses de intervenção em APP do artigo 3º, inciso 10. Bom, o ponto de partida que eu acho para a gente encarar, né, para a gente começar a entender o Código Florestal, com as APPs, o problema das APPs, ele está relacionado à evolução conceitual e normativa dessas áreas. Na redação original, né, do Código de 34, a gente já mencionou que era um conceito de florestas protetoras sem nenhuma delimitação espacial. Na redação original da Lei 4771, pelo menos aqui a gente vai focar, como a gente vai falar de área urbana, a gente vai estar focando nas faixas marginais de proteção, né, aquelas atualmente previstas no inciso 1 do artigo 4º. Na redação original, eu tinha uma metragem mínima de 5 metros e uma metragem máxima de 100 metros. Com a modificação pela Lei 75,
11 de 86, o que era inicialmente de 5 passa a ser 30, e o que era inicialmente de 100 passa a ser 150, só para a gente ilustrar as metragens mínimas e máximas. Em 89, ainda uma segunda modificação da 4771, o que era 30, né? O que já tinha se tornado 30 se mantém 30, e o que era 150 passa a ser 500. No entanto, até 89, a gente não tinha nenhuma menção à área urbana dentro do conceito de APP. Isso só acontece pela inserção do parágrafo único no artigo 2º da Lei 4771, que é feita pela Lei 7803 de 1989. Aí que aparece a previsão, né, o conceito de área urbana, remetendo, ainda que a observação do disposto, né, no plano diretor, nos planos diretores e nas leis de uso e ocupação do solo, elas deveriam respeitar os limites do artigo 2º. Também, como a gente já sinalizou aqui, né, esse conceito, né, essa metragem, ela é repetida na Lei 12.651, de 2012, incluindo aí no caput, né, zonas rurais, as áreas de preservação permanente incidindo em áreas rurais e urbanas, mantendo a metragem mínima de 30 metros e a máxima de 500 metros, e repetindo também a possibilidade do uso do plano diretor. Então, o fato, e ainda somado a isso, em paralelo à legislação florestal, a gente acresce, né, a essa discussão a Lei de Parcelamento do Solo, que é de 1979. Então, numa análise muito rápida, e eu aqui faço a remissão, né, que esse esquemazinho foi elaborado pelo João Emanuel, está disponível aqui no site, no artigo que ele escreve no site direitoambiental.com. A gente tem entre 66 e 79, pela redação original, um mínimo de 5, máximo de 100, e eu não tenho nenhuma previsão em área urbana. Em 79, com a Lei de Parcelamento do Solo, eu passo a ter o conceito de faixa não edificante, de 15 metros, que não é uma APP, é um conceito diferenciado, e aí sim, essa incide sobre a área urbana. No entanto, até então, né, a despeito de ocupações irregulares em faixas de APP, em faixas marginais de proteção, né, que vem aí, que advém de uma questão cultural da humanidade, como a gente falou, eu não tinha maiores conflitos de interpretação legislativa, porque me prevalecia, né, o entendimento eu não tinha o conceito de APP dentro do Código Florestal, e eu aplicava de APP urbana dentro do Código Florestal, e acabava aplicando a Lei de Parcelamento do Solo. Como a gente viu, a partir de 86 eu passo a ter esse conceito, e somente em 89, a partir de 86 eu tenho as distâncias aumentadas, né, as distâncias mínimas principalmente, que é o nosso foco aqui, e a partir de 89, aí sim passo a falar de área urbana. Outro ponto importante é que, com a medida provisória 2166 de 2001, que acabou depois se convertendo em lei, eu até tenho também o conceito de área urbana, mas se insere aqui o conceito de função ambiental, o que é replicado em 2012 pela Lei 12.651, sempre atrelando o conceito de função ambiental, a função ambiental no conceito dessas áreas de preservação permanente. Então, aqui eu tenho dois pontos, né? O primeiro, a própria evolução normativa do Código Florestal, que foi a evolução conceitual, né? Que foi aumentando tanto o tamanho dessas áreas quanto a hipótese de incidência, né? Para ser também uma área urbana, quanto o aparente conflito de normas, né? A aparente antinomia jurídica com a Lei de Parcelamento do Solo. O que eu aplico nas áreas urbanas, né? O que prevalece? E ainda se acresce, né, a essa discussão que percebe que pós-Constituição de 88, os municípios ganham aí uma competência diferenciada para tratar de questões urbanísticas e para disciplinar o uso e ocupação do solo. E como isso está sendo encarado pelos tribunais? Porque, na verdade, eu tenho uma sucessão de normativas
na mesma hierarquia, né, no mesmo patamar aí de leis federais, mas a esse imbróglio a gente ainda vai acrescer também legislações estaduais e legislações municipais. Bom, então, na prática, a complexidade da questão, ela se dá pela seguinte situação: eu tenho uma diversidade de situações concretas que permeiam a situação de APP, as APPs em áreas urbanas. Eu não estou falando de uma situação única que eu possa padronizar um entendimento jurídico. Não bastasse toda a controvérsia normativa que eu tenho a respeito, a minha situação fática também tem diferentes cenários aí, ela tem diferentes vieses. Eu tenho, sim, ocupações que são irregulares desde a sua gênese. Eu tenho áreas que são remanescentes em ocupações consolidadas, que são vazios urbanos, que eventualmente tiveram um parcelamento do solo, consoante com a lei vigente à época, que toda a vizinhança construiu, e quem não construiu agora se vê cerceado, né, de usar essa área, ainda que, por ocasião, né, que o local tenha sido regularizado de acordo com a legislação vigente. E esse vazio urbano, ele vai cumprir a sua função ambiental, né? E aí a gente remete lá de volta ao conceito de APP. E tenho ainda ocupações e edificações que se deram sobre a égide de licenças administrativas, né, ou autorizações, que sim, como a gente falou, consoante a legislação vigente à época, sobre a égide dos parâmetros estabelecidos na lei de uso, na lei de parcelamento do solo, entendendo que aquela era a legislação aplicável, e ainda consoante normativas estaduais ou municipais que legitimavam a sua ocupação, a sua localização. E aí, nessa complexidade normativa, na prática, né, eu tenho pleitos de possibilidade de uso, por exemplo, em relação aos vazios normativos, aos vazios urbanos, e tenho também pleitos que buscam uma convalidação, né, da sua ocupação, da sua construção, evitando, assim, a demolição. Além da complexidade normativa que a gente viu aqui pelo enredo, né, em âmbito federal, eu também tenho algumas excepcionalidades que o próprio Código Florestal vai trazer para a gente, e o exercício da competência normativa pelos demais entes federados que trazem algumas exceções, né, algumas hipóteses excepcionais, possibilidades de regularização de ocupação em área de preservação permanente, e que algumas vezes são questionadas, né, judicialmente, e outras não são e permanecem válidas. Então, o próprio Código Florestal, ele já traz, né, como excepcionalidade a regularização fundiária de núcleos informais através das REURBs, o que foi também ratificado aqui, o que foi confirmado através das ADIs do Código Florestal. Mesmo antes do julgamento das ADIs do Código Florestal, o STJ já reconhecia essa excepcionalidade na norma, isso a gente tem precedentes, né, inclusive do ministro Herman Benjamin. Então, para mim, esse é um assunto em controvérsia. Eu acho que a regularização fundiária de núcleos urbanos informais, né, através das REURBs, acho que a gente tem talvez uma outra dificuldade na prática de como implementar. Mas, em relação à sua admissibilidade, eu acho, assim, particularmente, um dos poucos pontos pacíficos que a gente tem em relação às APPs urbanas. Legislações estaduais ou municipais, por exemplo, que excepcionam a regra da legislação florestal. Já vi que Flavinha Teixeira está aqui e ela sabe melhor do que ninguém do decreto 42356 de 2010, que inclusive advém aí de um trabalho excelente feito pela Flávia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem desde 2010, ainda sobre a vigência do Código Florestal anterior, um decreto que permite, caso a caso, tá, no âmbito de um processo de licenciamento, uma demarcação diferenciada das FMPs. Então, essas FMPs, que em princípio seriam de 30 metros pelo Código Florestal, elas podem ser de 15, podem ser de 6 metros, claro, isso caso a caso dentro de um processo administrativo. O Estado de Santa Catarina também
tem a sua possibilidade lá no Código Estadual de Meio Ambiente, que trazia e esse Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, ele é famosíssimo também, né? Outro imbróglio que desde a sua gênese aí teve a sua constitucionalidade questionada, mas está lá vigindo a todo vapor, e ele leva para os municípios a possibilidade de legislarem sobre o tema, e muitos municípios o fazem, né? E o Estado de São Paulo, que recentemente, a legislação mais recente na lei que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental, sobre o PRA, ela traz um dispositivo em relação às APPs consolidadas, APPs urbanas, que inclusive foi objeto de questionamento judicial, mas que foi validado. Depois disso, ano passado, tivemos uma deliberação normativa do CONSEMA, reconhecendo, lá com base no artigo 3º do Código Florestal, né, no conceito de atividades de baixo impacto ambiental que podem ser regularizadas pelos estados. A gente tem uma deliberação normativa do CONSEMA que reconhece a regularização de edificações em imóveis urbanos em APPs que tenham perdido as suas funções ambientais. Importante destacar, o Rio de Janeiro também trabalha com esse conceito de perda de função ambiental, como uma hipótese de baixo impacto ambiental e, portanto, delineia aí um mecanismo de regularização. Algumas dessas normas questionadas, outras não. O fato é que, em algum momento, produziram efeitos e ainda não produzem. Aqui só um detalhamento, né, em relação ao Rio de Janeiro. No caso, né, para se identificar essa possibilidade de nova demarcação da FNP, a gente tem alguns requisitos a serem identificados no local, né? Área antropizada, função ecológica inexistente, alternativa de recuperação inviável pelos custos excessivos, hipóteses aferidas caso a caso pelo órgão ambiental, aí podendo trazer, e também tem um outro componente aqui, que é o cálculo de vazão do curso d'água, podendo aí trazer a FMP até para 15, 5 ou 1 metro, com autorização para regularização de edificações. Santa Catarina, com o artigo 122A, numa alteração do Código Estadual de Meio Ambiente, levando a competência para os municípios para disciplinarem sobre áreas urbanas consolidadas no seu plano diretor, inclusive com os requisitos de uso e ocupação do solo, um kit de ADIs, né, ainda sem nenhuma, ou pelo menos que não impactam diretamente a dicção desse artigo. E aí, sob a égide, né, alguns municípios que até já tratavam disso anteriormente, mas pela modificação do Código Florestal, têm aí ratificado a sua legislação municipal. Inclusive, o município de Balneário Camboriú teve a lei de uso e ocupação do solo foi questionada no TRF4, foi reconhecida que a inconstitucionalidade, mas ela subiu e o STF suspendeu os efeitos dessa decisão, da decisão de segunda instância, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, até que o pedido, né, até o exaurimento aí do processo. Então, declaração de inconstitucionalidade foi julgada, que tinha sido julgada parcialmente procedente, teve a sentença, teve os efeitos suspensos por uma decisão do STF. Bom, o Estado de São Paulo, como a gente falou, com a Lei de Programa de Regularização Fundiária, o artigo 40, né, traz a possibilidade de construir em lotes oriundos de parcelamento registrado, desde que respeitadas as APPs exigidas na época da implantação do loteamento, e aí traz um pouquinho, né, um pouco de viés de segurança jurídica, de tempo régio ato. Esse artigo ele foi declarado constitucional pelo TJ de São Paulo, inclusive mediante interpretação conforme, aqui com uma ou outra modulação, mas ainda não reduzindo completamente seus efeitos. E no Estado de São Paulo, ainda não está, como a gente falou, deliberação CONSEMA, que embora use um mecanismo diferente do Rio, o do Rio ele trata por decreto, e é uma possibilidade reconhecida caso a caso, né, mediante um processo de licenciamento ambiental, mediante um processo administrativo no órgão ambiental.
Aqui na deliberação normativa CONSEMA, ela reconhece sobre outro viés, como a gente falou, que é a das APPs de baixo impacto. Mais uma CP, a 11ª Vara de Fazenda Pública, no finalzinho de 2019, declarou ilegal essa normativa, anulou todos os atos que já tinham sido embasados nela, as autorizações e as regularizações, né, ambientais, e particularmente essa decisão, ela traz dois efeitos, ela tem duas críticas aqui, que até faço de novo menção ao João Emanuel, que ele aborda muito bem isso no artigo dele, que está lá no portal direitoambiental.com. A gente teve a oportunidade de fazer um evento junto, né, sobre um bate-papo sobre a APP, e ele abordou exatamente esse assunto. Do ponto de vista material, o fundamento para essa decisão é de que o CONSEMA não poderia, isso não poderia ser assunto da deliberação, quando, na verdade, só está equiparando uma situação como de baixo impacto ambiental. Né? Eu tenho todo um fundamento na lei para poder fazer isso. E a segunda crítica, né, de forma processual, que ele coloca, é que há uma anulação de ato administrativo que sequer os terceiros que foram, né, beneficiados por esse ato tenham sido citados para se manifestar nessa ação, tenham sido parte dessa ação. Então, uma revelia completa aqui dos efeitos dessa decisão. Ainda, né, trazendo um pouquinho mais de luz para esse enredo normativo, a gente tem a Santa Lindbe, que eu não sei até que ponto vai ser avocada nesse caso, mas outro dia eu estava até conversando com o Burman sobre isso. Eu acho que talvez, do ponto de vista normativo, a única capaz de tentar, a não ser que surja alguma normativa nova, né? Mas no cenário atual, a Lindbe é talvez a única capaz de fazer um contrapeso aí nesse entendimento. Então, o que traz para a gente, né, uma reflexão, inclusive para a gente, mas principalmente para os juízes, do consequencialismo das decisões judiciais, se há forma de regularização, se será proporcional, se vai ser equânime, e quais são os ônus e as perdas, né, na peculiaridade desse caso. No caso das APPs urbanas, o ônus é quase sempre absurdo, né? Quando a gente, isso eu também faço aqui o meu parênteses, eu estou falando quando a gente não tem função ambiental mais caracterizada na APP urbana. Ou ainda se preveja um regime de transição, enfim, que não seja completamente uma demolição e uma recomposição completa, porque eu não vejo como fazer isso sem ter um ônus social imenso, inclusive um ônus talvez ambiental, né, gigantesco, e também a possibilidade de, quando da revisão nas esferas administrativas, né, ou judicial, quanto à validade de determinado ato, de determinada norma, que se leve em consideração aquelas orientações gerais da época, né? Principalmente nesse contexto de APP urbana, que a gente perpassa, sim, por um enredo normativo muito complexo, né? E de diferentes fontes normativas, né? Tanto seja num conflito na esfera federal, seja num conflito nas esferas estaduais e municipais. Bom, como que a complexidade dessa questão vem sendo tratada nos tribunais? Bem, eu confesso para vocês que até 2018, 2017, a gente tinha muitas decisões nos tribunais que ou era mais fácil achar precedentes que se baseavam, sim, né, em princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, né, quando não era o caso de proceder isso tomando por base ações que visavam, que tinham como objeto a demolição das construções ou que se negasse a regularização dessas construções, né? Mas que se entendia que a demolição e a recuperação não era razoável ou proporcional diante da situação fática em que estava caracterizada aquelas APPs, com sua perda de função ambiental. Muitas também, né, se baseando na inviabilidade da reversão ao status original, como a gente falou, um impacto muito significativo, um custo manifestamente excessivo. Outras se baseavam na boa-fé do administrado, na insignificância do impacto, na adoção de
na possibilidade de manutenção, sob a adoção de outras medidas mitigatórias e compensatórias, mas o STJ, principalmente a partir de 2017, começou a ter um entendimento, aí eu diria que começou a aparecer mais um entendimento contrário a essa possibilidade de regularização, embora a gente ainda encontre um ou outro caso, né, a questão tenha voltado à tona no STJ no ano passado. Mas isso culmina com a súmula 613, em 2018, como a gente falou, da inaplicabilidade da teoria do fato consumado em direito ambiental, que tem como pano de fundo as APPs urbanas, e também decisões nessa dicotomia, né, de prevalência ou da lei de parcelamento do uso do solo ou do Código Florestal. A gente tem aí precedentes entendendo pela prevalência do Código Florestal em detrimento da lei de parcelamento do solo, embora esse assunto, como eu falei, tenha voltado à discussão, a gente ainda não tem um posicionamento final contra ele. E mesmo em relação à súmula 613, né, que vocês já conhecem meu posicionamento, mas eu acho que ela é uma súmula que ainda tende a ser muito relativizada na sua aplicabilidade, não que eu seja contra ela, mas no caso das APPs urbanas, eu acho que ela tende a ser muito relativizada até pelas próprias possibilidades legais, né, das próprias exceções legais. Bom, aqui só para ilustrar, né, os julgamentos que eu trouxe ali para vocês, eu vou deixar para verem com calma depois, o importante é mencionar aqui as razões do entendimento e citar os precedentes, aí depois vocês podem ler com calma, inclusive precedentes recentes. Eu tenho coisas antigas, de 2013, mas eu tenho coisas de 2018, de 2017, de 2015. Então, a gente consegue identificar aqui, inclusive, uma regularidade temporal, né? Não foi um fato isolado num determinado período. E, bom, aqui, como a gente falou, na aplicabilidade da teoria do fato consumado, com precedente, um dos precedentes é o do ministro Og Fernandes, e um recente entendimento aí, também da segunda turma do STJ, do ministro Mário Campbell, do início do ano passado, sobre a prevalência do Código Florestal, a aplicabilidade do Código Florestal em detrimento da lei de parcelamento do solo. No entanto, a gente também consegue, de outro lado, né, identificar decisões também de 2019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cito aqui uma de 2012, do TRF2, entendendo pela prevalência da lei de parcelamento do solo. O fato é que o assunto é muito discutido, né, em Santa Catarina. Santa Catarina tem um posicionamento até bem peculiar, e não por isso, três recursos especiais de Santa Catarina, transformaram o tema aí, né, em um tema de repercussão geral, tá, sobre o tema 1010, que está sob relatoria do ministro Benedito Alves. A data da afetação é de maio de 2019, e o que está submetido, né, a esse julgamento é o seguinte: qual a extensão da faixa não edificável dos cursos d'água em trechos caracterizados como APP urbana consolidada? É o Código Florestal ou a lei de parcelamento do solo? Né, o Código Florestal variando de 30 a 500 metros ou os 15 metros da lei de parcelamento do solo. Então, com isso, com essa afetação, teve aí uma suspensão de todos os processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, né, que versem sobre esse tema. Então, é um tema que a gente ainda está aguardando os próximos capítulos. A esperança ainda existe aqui em relação a essa, eu chamaria aqui de, talvez, de sobriedade, né, de sensatez em relação à tratativa do tema. Então, já também não escondo o meu posicionamento em relação às APPs urbanas, que eu sou favorável, né, à inaplicabilidade do conceito de APP urbana quando não há mais função ambiental nessa APP. E aí eu acho inviável, de fato, já dando spoiler aqui, mas muitos já conhecem meu posicionamento, quando eu acho inviável essa recuperação, acho que custos manifestamente excessivos e impactos absurdos. Posicionamentos doutrinários também temos, né? Em 2007, Corbin já falava sobre a inviabilidade, né, com base até no princípio da razoabilidade,
na inviabilidade da reversão do status original de uma PP quando tiver que isso acarretaria um significativo impacto ambiental de vizinhança, o custo seria desarrazoado, então, que não seria nem necessário invocar, né, a regra do direito adquirido, a teoria do fato consumado, porque eu me filio muito a essa corrente. Eu acho que não é questão de invocar a teoria do fato consumado. A teoria do fato consumado é a última coisa que a gente precisa avocar nesse momento. A gente tem muitos outros argumentos fáticos e jurídicos e de extrema contundência que justificam pelo menos um olhar um pouco mais sensato e não uma aplicabilidade pura e simples das APPs urbanas, como está na dicção do Código Florestal. E também trago um posicionamento mais recente, né, do Floriano de Azevedo Marques, um dos autores da LINDB. Ele é muito crítico à súmula 613 e, especificamente, ele já fala numa revisão do posicionamento da súmula 613, exatamente pelas dicções que a LINDB traz para a gente. Proposição legislativa, já caminhando para o fim, também é uma outra esperança, a não ser que os tribunais, né, mudem esse posicionamento a partir do enfrentamento do tema 1010. Nas proposições legislativas, até a gente tem atualmente duas. O tema também sempre foi objeto de proposições legislativas, né? Desde 2000 a gente tem aí PL 3057, 2008, 2013. Atualmente temos 2 PLs tramitando, né? Um na Câmara dos Deputados, outro no Senado. O do Senado, na verdade, é até mais antigo, é de 2012, da senadora Ana Amélia. O da Câmara dos Deputados, ele é uma reversão, aqui ele ressuscita o PL 6830, de 2013, que tinha sido arquivado aí pelo término da legislatura. E, basicamente, o que eles enfrentam é o seguinte: no PL do Senado, na redação original aqui, né, da proposição da senadora Ana Amélia, ela já diz categoricamente que na faixa marginal de proteção vai ser definida pelo plano diretor e pela lei de uso e ocupação do solo. Também no PL 25 de 2019, deputado Rogério Peninha Mendonça traz também essa proposição, né, de que seja tratado no âmbito dos planos diretores, no âmbito dos municípios. Então, esses são os 2 posicionamentos legislativos que a gente tem. Bom, controvérsias que ainda remanescem, né? Além de tudo que a gente rapidamente colocou aqui, porque daria, acho que uma série de lives, aí 1 ano da gente falando do tema, né? Além de tudo que a gente colocou, o que ainda remanesce, né, como outros argumentos? Quando a gente fala em competência concorrente, né, não só os argumentos que a gente colocou aqui, o Estado pode legislar para diminuir a proteção ambiental, vai vigorar sempre em dúvida pro natura, o Estado pode sempre ampliar a proteção, mas ele nunca pode restringir. Que são posicionamentos que a gente escuta, mas a gente que está no dia a dia do direito ambiental, a gente não sabe que isso não, a gente sabe que isso não é uma unanimidade dentro do STJ, nem dentro do Supremo. São correntes doutrinárias adotadas em determinados posicionamentos, e se a gente procurar, inclusive assim, né, no tema de competência, né, o que vale é o interesse local, é a peculiaridade local, e o Marcos Abreu também tem um livro que todo mundo adora, né, que enfrenta muito bem a competência legislativa, e ele demonstra que as várias correntes doutrinárias sobre competência legislativa, o exercício da competência legislativa pelos estados e municípios, né, competência concorrente, e a gente encontra precedentes nos tribunais superiores que adotam todas essas correntes que a doutrina fala, né, que a doutrina dissemina. Além disso, e que aí a gente entraria nos exemplos que eu trouxe aqui das legislações estaduais. Além disso, há ainda uma outra corrente que fala o Código Florestal, ele é uma regra geral, não é ele que usurpa a competência concorrente, né, ao usurpar a ideia de uma regra geral. Quando ele estabelece uma metragem, ele não está indo muito além, ele não está esvaziando a competência dos estados e dos municípios de adequarem as suas peculiaridades. Outro ponto também que eu acho muito importante é talvez a gente resgatar o conceito de caracterização da PP.
A gente define a PP pura e simplesmente na lei com uma metragem. Claro que essa metragem ela não sai do nada, né? Existem estudos, inclusive estudos que dizem que ela é insuficiente, mas ela é insuficiente ou ela é suficiente se for uma PP que cumpre a sua função ambiental. Se eu tenho um vazio urbano, se eu tenho uma PP já consolidada, já ocupada, eu não descaracterizo o próprio conceito de APP quando eu atrelo esse instituto jurídico a uma função ambiental. E quando eu falo de APP, de cursos d'água que hoje são canalizados, que hoje são tubulados, eu poderia falar em área de preservação permanente também? Haveria função ambiental nesses casos? E eu acredito que vários de vocês já tenham se deparado em alguns licenciamentos ambientais. A Andréia, minha conterrânea do Espírito Santo, está aqui. Pode ser que ela já tenha se deparado com um caso desse no Espírito Santo. Eu já me deparei, Guilherme também, que atua muito lá. Quando a gente tem um curso d'água tubulado, enterrado, e o órgão ambiental fala, eu quero APP, na hora de fazer o parcelamento do solo. Na hora de aprovar o processo de licenciamento do parcelamento do solo. Aí a gente fala, cara, APP de quê? Do meio-fio? Né? Qual é a função da APP? Vai proteger de erosão? Né? Vai facilitar, proteger de inundação? Facilitar fluxo hídrico? Outros pontos também, né? A implantação de obras públicas, ela descaracterizaria a APP? Porque às vezes eu tenho um remanescente, o meu vazio, né, urbano, num determinado terreno, mas que do lado dele tem uma implantação de obra pública. Então, se o poder público pode, por que não? Como é que ficaria essa situação? As exceções do Código Florestal, a REURB, como eu falei, eu acho mais tranquila, mas a exceção que o Código Florestal abre para intervenção de baixo impacto, que São Paulo adotou essa linha, né, que o Conselho adotou essa linha, já foi objeto aqui de questionamento judicial. E, por fim, a questão da perda da função ecológica que a gente já comentou, mas também, sob o ponto de vista, e aí eu acho que por mais batido que seja esse argumento, mas ele é um argumento orgânico, né, da questão, que é a proporcionalidade e a razoabilidade de uma demolição e uma decisão de recomposição ao status anterior. Então, essas eram as considerações que eu tinha para fazer em relação às APPs urbanas. Eu lamento se eu frustrei a expectativa de vocês, de alguns de vocês, no sentido de trazer aqui, o Cristiane vai chegar com uma notícia boa, né? Alguma novidade aqui para a gente tratar a questão de um ponto de vista diferente, mas essa é aquela questão que ainda está muito longe do fim e que remanesce aqui para a gente é nos atualizarmos até o momento das reflexões. Estou tentando parar de compartilhar aqui. Nos atualizarmos até o momento dessas reflexões sobre as APPs, de como o assunto vem caminhando, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista, né, normativo, que já existe, mas também de proposições normativas e de posicionamentos, né, dos tribunais, para ver se de repente tem aí uma reviravolta no entendimento dos tribunais. E é isso, gente, torcer para que as coisas, para que a gente consiga aqui caminhar na APP minimamente aí no mínimo de segurança jurídica. Burman, ultrapassei meu horário. Não acho que deu passou, certo, não. Né? Pelo contrário, tu tem todo o tempo do mundo, Cris, para falar, sabe? Todo o tempo para falar, e foi excelente, né, a tua apresentação, né, a tua capacidade de síntese, né, de um assunto tão complexo, né, que ainda não tem solução, né, ainda a gente tem, ainda bem que está em aberto, né, o tema 1010 ainda bem. Pode considerar que ele está em aberto esse assunto, né, a gente tem algumas outras experiências além, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, aqui tem um parecer da Procuradoria do município de Porto Alegre que aborda bem essa questão, foi feito na época que eu estava na prefeitura,
e aborda todo esse aspecto, fala de função ambiental, área consolidada, obra no tempo, né? Os vazios urbanos, pega todos. Exato, a gente tem uns pareceres muito bacanas. Eu queria ter tempo aqui para poder trazer todos, né? Colocar Então, os argumentos, mas a e gente vai colocar no artigo, Burman. Não, e a gente vê que recentemente eu fiz uma live com uma promotora de justiça, a Ximena Cardoso Ferreira, que é uma excelente promotora, que tem um livro que fala sobre inundações urbanas, e ela foi categórica, né, no sentido de dizer, olha, a regra é os 30 metros, porque a legislação prevê, mas nem sempre é possível ter 30 metros, né? Não. Às vezes é 10, às vezes é 15, às vezes é 20, e é bom a gente ouvir do Ministério Público, né, alguns representantes do Ministério Público, né, esse bom senso de poder adaptar com as situações concretas, né, porque nem sempre, efetivamente, né, é o que eu tenho falar, a gente fala muito, né, as cidades foram historicamente construídas no entorno dos cursos d'água. Negar essa possibilidade ou esse fato histórico, essa contextualização, é negar a ela história, vai né? pronta, né, a história, né? E 30 metros numa zona urbana como Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, é um convite à invasão. É um convite à invasão que ainda vai tem esse aspecto. né, vai prejudicar ainda mais o meio ambiente ainda, né? Não tem a menor dúvida. Mas eu vou abrir a palavra aqui para os colegas que estão, né? Recife também, Mônica, sem dúvida, né? Tem uma pergunta aqui eu vou passar a palavra em seguida para o Denis, mas tem uma pergunta aqui para ti, do Vitor. Se a criação de APPs, né, além do Código Florestal, o Estado ou o município ele pode criar uma área de preservação permanente por um ato normativo próprio, ou não seria possível de acordo com a nova legislação, a 12.651? Eu entendo que sim. Nesse caso, o Estado e o município podem sim criar novas APPs, né, no exercício da sua competência legislativa concorrente. Acho que até nesse ponto é bem menos polêmico, é perfeitamente possível. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a APP de Costão Rochoso, pela Constituição Estadual. E aí, imagine, né, aquelas casas de Angra, de Búzios. É um convite também, mais uma vez, a uma odisseia aqui, né, de se vai, se não vai, de regularização, mas eu entendo que sim. Então, o Estado e o município podem criar novas APPs perfeitamente, né, pelo exercício da competência concorrente. Que o façam com bom senso e não em áreas tão consolidadas, como a gente vê. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Você tem dúvida, Burman? Tenho dúvida, então sim. Coloca a sua posição aí. Não vou entrar nesse debate agora, porque eu acho que tem muita mais gente aí perguntando. Vou passar a palavra para o Denis, né, que foi o primeiro a se inscrever, e depois eu vou passar. Denis, por favor, abre teu microfone, teu vídeo também. Por favor. O vídeo está liberado aí, né? Só pedindo seja objetivo para a gente oportunizar todo mundo falar. Perfeito. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, viu, doutora Cristiane? Excelente explanação aí, nos auxiliou muito. É um tema aqui do cotidiano de Uberlândia, tá? Uberlândia, nós tivemos uma dificuldade gigantesca, porque existe um bairro aqui que foi constituído e depois a Secretaria Municipal de Meio Ambiente começou a barrar os alvarás de construções, porque existiam nascentes, né, que corriam, né? As águas passavam pela pavimentação asfáltica. E aí o que acontece? Nós criamos aqui uma resolução pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental que deliberaram, falaram assim, olha, aquilo foi ocupação antrópica consolidada, mesmo que eu tenha um ponto de demarcação, porque o que o Código Florestal faz? Ele pega no artigo lá no 4º, traz os pontos de demarcação ou locais de incidência em que eu vou puxar uma metragem e vou dar, né, características de área de preservação permanente naquele local. Mas não possuindo a função ambiental, eu não consigo, então, que aquilo ali seja um APP. E onde que eu vejo que está o ponto falho de toda essa discussão? Quando eu pego o órgão ambiental, recebendo uma demarcação de APP feita por biólogo, por geógrafo, por topógrafo, por agrimensor, ele vai na lei,
pega o ponto de demarcação, córrego, nascente, rio, e puxa essa metragem. Então, assim, por puxar simplesmente a metragem, ele não vê o que tem no entorno, ele não está preocupado de que realmente, eu tenho uma pavimentação, eu tenho uma iluminação pública, eu tenho um muro de uma residência. Ele não. Ele pega o ponto de demarcação, porque a lei fala do ponto de demarcação, puxa a metragem e joga lá, aquilo ali é um APP. Então, assim, só que se você pegar na doutrina da biologia, da geografia, né, dessas ciências, ela não traz a definição de APP. Quem traz a definição de APP é lei. E para ter interpretação da lei, o jurídico tem que acompanhar. Então é o seguinte, o que seria o mais prudente por parte dos empresários, ou do produtor, ou da pessoa que necessitar fazer uma demarcação de APP? Olha, chama um técnico, faz o ponto de demarcação e põe um jurídico, põe um advogado, alguém, né, do departamento jurídico, fazendo essa análise em conjunto da interpretação da lei. Então, eu acho que isso sanaria em muito aquilo que poderia se corrigir na esfera administrativa, tá? A maior dificuldade está, será que o técnico assina de forma isolada? Será que ele vai reconhecer isso? Porque a gente tem o Ministério Público sempre pesando atrás do técnico ambiental para falar assim, olha, se você permitir algo, né, que a gente entende como não autorizado, nós vamos entrar com a ação civil pública e buscar a sua responsabilização. Então, acho que nesse ponto de interpretação de demarcação de APP, para mim é o cerne da questão onde está a falha, na esfera administrativa. Quando a gente vai pedir a demarcação no meio do licenciamento, numa busca de alvará, alguma coisa assim. Então, eu concordo com você, Denis, assim, mas com um ponto de vista um pouquinho diferente. Eu acho muito frágil, não é frágil, é vulnerável. Eu acho muito vulnerável reverter esse entendimento ou bancar esse entendimento num processo administrativo. Aí, se eu fosse técnica, e mesmo se eu fosse jurídico do órgão, eu ia querer minimamente alguma normativa estadual que me desse um respaldo, como o Rio de Janeiro fez com o decreto, que aí eu consigo exatamente esse caso, naquele caso concreto, eu caracterizo, né, a perda da função ambiental e com parâmetros objetivos, com parâmetros assim que não são, que todo mundo consegue identificar, às vezes até a olho nu, e aí isso me dá uma segurança jurídica para uma decisão técnica e inclusive para um parecer jurídico do órgão. Mas eu acho que o técnico bancar isso sozinho, por mais óbvio que seja, né, para a gente, porque para mim o conceito de APP, ele está muito atrelado à função ambiental. E eu acho que isso que a gente tem que resgatar o tempo todo, porque passa despercebido. O conceito de APP, na prática, ele está atrelado à metragem. A gente sabe que é 30 metros, 30 metros, 30 metros. Cara, é função ambiental para cumprir. Se não tem função ambiental para cumprir, eu não tenho o Instituto APP, não há que se falar nisso. E aí, eu acho que foi o Paulo Bessa que um dia comentou, não sei se foi no grupo ou em algum lugar que a gente estava conversando, ele falou, acho que está na hora da gente dar um passo atrás e resgatar os conceitos do direito ambiental. E assim como o conceito de responsabilidade ambiental, o conceito de dano, né, que não existe, a gente precisa também resgatar o conceito de APP. Porque enquanto a gente ficar nessa discussão, 30 metros, não tem metro, não se pode, não pode, a gente vai ficar rodando em círculos. Então, vamos entender o que é isso, o que é esse instituto, o que ele quer trazer. Vamos dialogar com a realidade fática, vamos dialogar com a competência dos entes federados, vamos dialogar, contextualizar isso, né, com a atuação dos órgãos ambientais, e aí sim a gente consegue minimamente dar um pouco de segurança jurídica para essa confusão toda. Porque o que a gente tem é um jogo de batata quente de mudança de entendimento. Nem nos tribunais a gente tem segurança. Agora, particularmente, tem uma pseudo-segurança, porque tem uma súmula 603 que se baseou, que tem 3 precedentes com a APP urbana, e que, sabe qual é a minha opinião? Que o assunto não era para ter sido encerrado ali. Eu acho que o argumento que chegou errado no STJ. Eles definiram todos, porque teoria do fato consumado, direito adquirido. E é a última coisa que eu preciso argumentar nesse caso. Eu tenho muitos outros argumentos tão mais relevantes. E aí, o que me parece foi que o STJ falou o seguinte, cara, chega desse argumento de fato consumado, isso daqui não cola.
Só que quando ele falou chega de fato consumado, ele botou uma pau de cal na discussão, pelo menos teoricamente. A gente vai ter que agora ressuscitar. Mas, só concluindo, assim, já me estendendo muito, eu sei que tem outras perguntas, o primeiro passo disso tudo é a gente resgatar o conceito de APP. Segundo passo, a gente repensar se o Instituto APP se aplica de fato à área urbana. Ou se não seria mais adequado a gente trabalhar com outro conceito em área urbana que cumprisse a sua função, que obviamente seria uma função diferente, ou poderia ser a mesma, mas adaptada à realidade, ao contexto urbano. E, a partir daí, a gente, então, pensar em como vai fazer esse referencial normativo, esse referencial teórico, para poder, minimamente, aqui trazer uma segurança jurídica. Porque o que a gente tem é uma partida de tênis. Não é nem de tênis, é porque de tênis você sabe que a bola vai para um e vai para outro. O que a gente tem é um jogo de queimado, que você nunca sabe para onde que a bola vai e quem que ela vai pegar. Exatamente, né? E aí fica na insegurança jurídica, né, Cris, que vai depender do técnico que vai analisar, se ele vai aceitar, por exemplo, a Mônica ali, der um parecer que não tem função ambiental, os técnicos, às vezes, não ficam com receio de aprovar, né? E de não aprovar caso a caso, de achar que está favorecendo, né? Tem o Ministério Público, os órgãos de controle do Ministério Público fiscalizando, eles têm esse receio. O Carreira, o aniversariante do dia, que depois nós vamos cantar parabéns, Carreira! Ele queria fazer uma Que pergunta e o Guilherme honra! também. Guilherme, Claro. enquanto o Carreira aparece aí, ou me repete a pergunta que ele mandou no chat aqui, eu te passo a palavra, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Cris, parabéns. Esse é um tema que acho que vai ser recorrente aí. Acho que mesmo depois que a gente tiver sedimentação dos julgamentos, a gente começar a entrar aí num nível de segurança jurídica, mas acho que ele vai estar paulatinamente aparecendo nos nossos escritórios, perante a administração pública. Eu queria só fazer um relato de uma situação interessante que tem acontecido muito aqui em Minas Gerais, nas áreas de expansão urbana, as áreas próximas à zona urbana consolidada nas cidades, que estão sendo objeto de parcelamento de solo. Em algumas regiões aqui, a gente tem muito aquele cenário da abertura de canais para fazer a drenagem das áreas. Ou seja, você vai para um processo de licenciamento, o que é isso? É um córrego, é um APP. Então, a gente começou a buscar aqui perante, principalmente os órgãos municipais, declaração de dispensa antes até do próprio processo de licenciamento ser iniciado, a gente desconstituindo o curso hídrico ou o determinado ambiente enquanto ambiente natural. A gente levanta a carta de IBGE, as informações que estão no IDE do CISEMA, até depoimento de pessoas para buscar desconstituir ambiente e descaracterizar a área de preservação permanente. E tem tido um bom resultado. Na semana passada até nós tivemos até o próprio Ministério Público pedindo a desistência de uma ação civil pública que havia sido ajuizada em função de suposta ocupação de APP. Quando a gente juntou o estudo, a declaração de dispensa do órgão ambiental, resolvemos a situação. Então isso vai continuar, as cidades todas foram, aqui nessa região de Minas Gerais, as cidades todas foram colocadas em cima dos rios, ou seja, ou a gente vai mudar esse cenário a muito custo, ou nós temos que aprender a conviver com isso harmonicamente e regular isso para a gente ter segurança jurídica. É isso só, Cris, parabéns, continue aí sempre, que esse material que você está fazendo precisa virar um livro rápido. Se eu te contar que ele está engavetado já tem uns 2 anos. Agora vamos ver se sai, né? Burma me estimulando a falar de novo do tema, porque se é assim, se a gente não pega para sair na hora, por isso que eu admiro demais o Calden, ele é igual uma máquina, né? Mas a gente não pega, a gente acaba sendo assoberbado com umas coisas, mas tem um materialzinho aqui na gaveta já, vamos ressuscitar. Carreira. Obrigada, Guilherme. Carreira, parabéns. Parabéns aqui. Obrigado aí, pessoal. Aí, parabéns, grande mestre aí, Carioca, valeu. Obrigado a todos vocês. Eu costumo estender a felicidade de hoje para todos aqueles que me parabenizam. E parece que o ano vai ser bom, né? Dizem que o dia do aniversário inicia o ano da pessoa e só termina ano que vem nesta mesma data. Então, tudo que acontece nesse dia se reproduz por um ano. Então, Cris, parabéns pela live, adorei.
Não, minha pergunta é bem rápida e prática, né? Aqui no Norte Fluminense, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um problema muito sério com a APP, inclusive urbana, que são alguns canais de drenagem de algumas antigas fazendas de cana, né, que hoje já estão dentro do próprio plano diretor da cidade, por exemplo, de Macaé, de Quissamã, né, de Carapebus. Então, a área já é urbana, consolidada, mas as secretarias municipais de meio ambiente ainda as consideram como áreas de preservação permanente, né? Como é que você vê hoje? Como é que poderia ser uma abordagem, digamos, não falo sobre o aspecto técnico, né, mas sobre o aspecto jurídico mesmo desses canais de drenagem, que hoje, na verdade, são quase que cursos hídricos totalmente antropizados? Carreira, parabéns de novo. Que Obrigado, seja Linda. um ano de muita plenitude em tudo. Amém. Para todos nós. Então, está me falando de canal de drenagem. Acho que com canal de drenagem, a gente fica com uma situação fática um pouco mais flexível para regulamentar. Nesse caso de município, eu arriscaria a normativa municipal. Eu arriscaria a normativa municipal expressamente afastando o conceito de APP, de FMP, para os canais de drenagem. E, inclusive, até talvez da FMP da Lei de Parcelamento do Solo. Tá? Para não dizer que afastou o solo do Código Florestal, afasta também da Lei de Parcelamento do Solo. Porque a ideia da FMP na Lei de Parcelamento do Solo é você resguardar uma área para fazer meu Deus, não é dragagem é de porto, para fazer limpeza, né, de canais. Então, se a gente está com uma área antropizada, se isso também não se vislumbra, e olha, obviamente, a situação fática, mas em sendo canal de drenagem, eu acho mais fácil ir pela via municipal e descaracterizar especificamente por legislação municipal. E porque a maioria dos municípios, o que aconteceu? A vegetação começou a crescer, né? Ela não foi objeto de manutenção. O que era drenagem, quando a fazenda existia à época, né, se transformou literalmente num condutor de hídrico, condutor hídrico mesmo ali. E aí, no entorno, começou-se uma série de edificações, né? A área efetivamente se consolidou e o órgão ambiental municipal, né, pelo IBGE, por exemplo, ali não há curso hídrico. Pelo IBGE, Guilherme, ali está caracterizado literalmente como canal de drenagem, ponto, para uma antiga fazenda. Então, na revisão de um plano diretor, eu entendo que o próprio município tinha que considerar isso, né? A descaracterização, né, a expansão urbana para aquela área, né, e classificar no próprio zoneamento do plano diretor como um urbano consolidado. Mas não é isso que está acontecendo. Os secretários municipais querem aquelas áreas verdes, assim bem entendidas, como áreas de preservação permanente, o Código Florestal. Vamos resgatar o conceito de APP de novo, assim, e compatibilizar com a questão urbana. Mas acho que essa é uma situação que eu iria, assim, eu sinto muita segurança de sugerir uma regulamentação municipal descaracterizada. Maravilha. Perfeito, Cris. Gratidão. Burman, próximo? Ai, é que eu caí a minha internet caiu, apareci agora de novo. Pode fazer um comentário, Andréia, sim, porque eu perdi todos os comentários aqui, as perguntas, por favor. Eu salvei aqui, você quer que eu te mande? Pode, não, mas agora o pessoal ainda que então quiser tá. falar, se inscreve aqui. E a Andréia aí, nossa querida colega do Espírito Santo, vai falar. Por favor, Andréia. Bom, boa noite a todos. Cristiane, mais uma vez, parabéns. Você trouxe aí nas suas considerações de controvérsias todas as perguntas que eu tinha imaginado para poder te bombardear, porque aqui no Espírito Santo, como você conhece bem, eu acho que não é só uma questão do Espírito Santo, mas a situação aqui é muito delicada. Os municípios, principalmente no interior,
eles são pautados demais pela atuação do Ministério Público e há um temor gigantesco. Mas eu quero plagiar o Tauden na segunda-feira, que ele reproduziu a pergunta de um amigo dele. Então, tem uma amiga minha. Nós temos duas perguntas aqui para ver se a gente chega na mesma situação de descaracterização da função ambiental da APP. Uma é a situação em que o município ele faz uma via, ou seja, ele corta ele faz uma via na APP de curso hídrico, e o cara que tem um lote pós a APP, o município exige que ele deixe o distanciamento aí, como se ele ainda tivesse, o lote dele ainda continua na faixa da APP, que foi cortada por uma via. Então, se na sua avaliação isso seria uma descaracterização, e a outra situação é em decorrência de uma área, objeto de um loteamento, em que eu tenho uma canalização em determinado trecho, eu estou falando um curso hídrico de 50 centímetros, não chega a nenhum metro, e que eu tenho uma canalização em determinado trecho e outro não, depois eu tenho outro trecho também, se isso seria suficiente para a gente tentar aí uma tese de descaracterização da função ambiental para o todo, ou não, eu tenho que brigar pela não APP onde foi canalizado e aceitar uma APP onde não foi. Né? Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, André. Ainda bem que eu já sinalizei aqui algumas perguntas que você ia fazer. Você tinha falado, estou cheia de perguntas. Eu falei, ai. Bom, mas vamos lá. Primeira coisa, né? Uma via pública. Se isso descaracterizaria uma APP. Eu entendo, embora esse seja um argumento, seja um mote de algumas controvérsias, alguns autores, alguns governadores defendem, né, essa possibilidade, a gente vê isso em alguma argumentação. Eu, particularmente, neste caso, eu sou um pouco reticente. Eu pareço muito moderna, que eu já falei com a minha posição, né, final de defender a APP, mas eu sou uma moderna conservadora em alguns pontos. Eu entendo que isso é um pouco delicado, porque a via pública não necessariamente ela descaracteriza a APP, porque você tem a possibilidade de utilização da APP pela utilidade pública e interesse social, que a via pública se enquadra nesse conceito. Então, a gente não... Estou pensando assim, como advogado diabo, né? Como Ministério Público, como juiz. Uma coisa que eu falo, não, via pública... ela é excepcionalidade de intervenção em APP. A via pública, por si só, ela não descaracteriza a APP. Descaracterizar a APP, eu preciso analisar o contexto. Então, assim, ela de plano, no meu entendimento, ela sozinha, só pelo fato da obra pública de estar ali, ela não descaracteriza. Precisa ser analisada junto com o contexto. Se eu tenho outros elementos, né? Uma pavimentação, uma ocupação maior, se eu já tenho outras construções, aí sim, eu acho que se soma ao fato de também ter uma via pública, mas ela por si só, eu não acho que descaracterize. E é nessa mesma linha que eu também me posiciono em relação à sua segunda pergunta. Se esse curso d'água, né, que está canalizado e está um pouco aparente, está canalizado e está um pouco aparente, como é que você trabalha essa descaracterização? Tem que ser no entorno, tem que ser no contexto. Voltemos para a função ambiental da APP. Ela tem que cumprir uma daquelas funções. Se o entorno não me dá essa possibilidade, ainda que eu tenha parte aparente, parte canalizada, aí sim. Mas eu acho que a raiz está sempre nesse entorno, né? nessa função. Eu iria por essa linha. Acho possível, desde que o entorno te traga essas outras premissas de descaracterização. O Código Ambiental de Santa Catarina, se não me engano, André, ele tem indicação expressa de que cursos d'águas canalizados, eles não são mais APPs, não geram mais APP. E eu tenho uma decisão nesse sentido também. Curso d'água retificado não gera mais APP. Então, claro que são uma decisão isolada,
né? Mas tem argumentos para isso, né? E tem argumentos para todos os lados, né? Infelizmente, não só para os positivos. Não, mas guarda essa aí pra gente, hein, Burma? Essa é importante. Principalmente se é um precedente raro, guarda essa pra gente. Sim, sem dúvida. Compartilha depois. Mais alguém quer fazer algum comentário? A Yara fez uma citação aqui, o Denis aqui está fazendo um texto aqui. Não vou conseguir ler todo, evidentemente. Gostaria da exposição. Há uma presunção legal que as pessoas permanecem em casa sendo destinadas a geração. Entretanto, a partir da inclusão, deixando a pessoa o princípio elementar, tal. A citação da Yara Maria de Gomes de Gouveia, que é a questão da contextualização da função ambiental, da APP, no caso. Vai ficar gravado isso aqui, Denis. Não vou conseguir ler tudo de uma vez só aqui nessa sequência. Pessoal, mais alguma pergunta, mais um comentário, mais algum questionamento? Vocês fiquem à vontade. Eu, particularmente, Andréia, eu vou aderir ao teu... acho que nessa questão da via pública, né, para mim, eu acho que concordo com a Cris, né, no primeiro momento, só que para mim a via pública ela vai ao encontro do que ela falou antes. A via pública descaracteriza a função ambiental da APP. Se ela está no meio entre o terreno e o curso d'água, ela acaba por suprimir a vegetação que tinha ali, que tinha proteção, a mata ciliar, que era para proteger o curso d'água. E aí, no momento que ela faz isso, ela descaracteriza. A rua, por si só, ela não descaracteriza a APP, mas... né, ela, ao suprimir a vegetação e tudo mais, ela acaba fazendo isso, né? Mas é a minha opinião, né? Mais alguém? O Vitor Ataíde quer fazer uma inscrição, por favor, Vitor. Faz aí para a gente se encaminhar para o encerramento. Primeiro, parabenizar a Cris aí, muito boa a apresentação. Eu tive a oportunidade de lidar com a APP também quando trabalhei no órgão ambiental do Espírito Santo, né? E era assim, o pobre diabo que perguntava ao fazer uma carta consulta ao órgão ambiental para intervir em APP e todos os vizinhos já tinham ocupado, né? Não tinha muito o que fazer. A gente até propôs, ainda no contexto da 369, CONAMA, né? Critérios para estabelecer o baixo impacto, mas não foi adiante. E era isso que eu queria trazer aqui para o debate. Como que ficou a segurança jurídica de decisões tomadas com fundamento na 369 antes do atual Código Florestal? A gente tem algum levantamento sobre isso, enfim, porque um ato autorizativo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, não tem o Ministério Público sempre questionou, né, o poder regulamentar diante do princípio da estrita legalidade, né? Então, essa é uma questão que eu queria colocar. E o outro ponto, eu que fiz a primeira pergunta sobre o poder de demais entes federativos criarem a APP, porque não faz muito sentido. Qual que é o meu ponto de vista? Eu sei que em Santa Catarina, promontório é APP, né? O que é promontório? É o costão rochoso escarpado íngreme, né? E ele qualificou como APP. E APP, partindo do princípio que a APP deve ter função ambiental, né? Como pode ser APP no Estado e no ente federativo não ser APP? Será que não tem função ambiental só em um Estado? Então, esse que é o problema, né, do poder regulamentar aí entre os entes federativos. Deixa eu fechar aqui no microfone, que tem um outro espectador aqui que meio barulhento. Obrigada, Vitor. Só para deixar registrado aqui, né, para quem não sabe, eu e Vitor, a gente se conhece há muito mais tempo que eu conheço todos vocês. Nós fizemos faculdade juntos, então é uma amizade aí de muitos e muitos anos. Então, fiquei muito feliz quando eu te vi aqui, vi seu filhote que eu conheci hoje pessoalmente, virtualmente. E acho que eu te convidei para a UBA, não foi? Vou reivindicar a autoria aqui. Muito feliz de te ver aqui. Bota essa na minha conta, hein, Burma? Vamos lá. Só para não... Voltando aqui no poder regulamentar dos entes,
respondendo friamente, se eles podem regulamentar, eu não vejo por que não, né? Até, assim, voltando, né, revirando a primeira resposta que eu dei. Eu não vejo, numa análise fria do artigo 24 da competência concorrente, que eles não possam regulamentar e até de uma forma mais fácil da jurisprudência, né, entender isso como possível. Agora, a pertinência dessa regulamentação, baseada em quê? Né? Se tem uma peculiaridade local ou não para poder fazer isso, qual a diferença? Esse é um segundo ponto que eventualmente seria enfrentado numa decisão de mérito, né, da constitucionalidade disso ou não. De fato, qual é a peculiaridade de ter num estado e não ter no outro? Mas, ainda que, né, a gente vá por esse modo, por essa linha, o STF, cada hora entende de um jeito. Tem hora que ele entende que justifica a peculiaridade, tem hora que ele entende que não justifica. Então, assim, o problema é que a gente não tem nem parâmetro dos nossos tribunais para, pelo menos, capilarizar o que seria interessante ou não, né? O que seria factível aqui de se fazer ou não. E até para ilustrar o exemplo, eu não vou nem tanto na competência, né, que é o tema super, ultra, mega controverso aqui do direito ambiental, eu vou na própria vocação do Código Florestal. Quando o STJ, quando os tribunais da doutrina querem, né, eles fazem valer o Código Florestal em detrimento de uma norma. E quando não querem, afastam o Código Florestal em detrimento de outra norma. Vou citar 2 exemplos aqui que estão bombando no momento. Né? Código Florestal e Lei de Parcelamento do Solo, Código Florestal e Lei da Mata Atlântica. Então, por que com a Lei de Parcelamento do Solo prevalece o Código Florestal e a gente tem entendimento de que com a Lei da Mata Atlântica prevalece a Lei da Mata Atlântica e não o Código Florestal? Então, o que eu vejo é assim, é um festival de argumentos e a gente tem a menor ideia de onde é que o tiro vai pegar, quem que o tiro vai acertar. Isso não dá para ter nenhum parâmetro. Friamente, pela competência legislativa, pode, mas é pertinente ou não? Vai entender como peculiaridade local? Vai fazer justificar? Eu, particularmente, se eu fosse estado ou se eu fosse município, eu não faria mais APP nenhuma. A não ser que fosse uma coisa estritamente ali, né, peculiar, mas que eu acho que o que a gente tem já basta e já é suficiente para muita coisa. Não faria mais APP nenhuma. Mas, enfim, também, por outro lado, não vejo como não fazer. E, à medida que fazem, aí vai para o gosto dos tribunais, se naquela situação concreta ali vai fazer prevalecer o Código Florestal ou não. Porque nem esse parâmetro a gente tem, né? Se ele vale ou se ele não vale em determinado caso. Em relação à segurança jurídica da 369, a gente não tem segurança jurídica para nada, né? Estamos revivendo e revoltando aqui as decisões judiciais. Se alguém tem algum ato que foi autorizado ou negado pela 369, fica quieto, porque é questão de tempo que te achem. Você não viu a deliberação Consema, que simplesmente, em um ano, ele falou, revoga tudo e deixa de estar tudo válido, sem sequer as pessoas participarem do processo. Com posicionamento já pacificado no STJ, que em caso de ações ou individuais ou coletivas, os afetados, aí, eles têm que ser citados a participar. Esse é posicionamento incontroverso. O STJ de São Paulo não quis nem saber. Então, assim, segurança jurídica da 369 segue o baile, igual a segurança jurídica que a gente não tem, né, em relação a todas as outras questões aqui especificamente, que não se restringem à APP urbana, mas que no caso das APPs urbanas são aqui muito materializáveis, né? Muito fácil da gente identificar. Muito bem, Cris. Mais alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário? Disponibilizado na sequência, a gente já sobe. E a apresentação também da Cris, depois ela disponibiliza ali para o grupo da UBA ali, né, para todo mundo que quiser conferir. Certo? Margarete, que entrou agora, quer falar alguma coisa? Que linda! Que bom te ver
aqui, companheira. Não, eu estava aqui, caí há pouco tempo, já tinha visto, já estava nas perguntas. Aí eu fiquei, Burma, me aceita para mim entrar de novo, que eu quero ver as perguntas também, né? Não, mas tá de parabéns, Cris. Esse tema é muito instigante, muito bom. Tua apresentação foi top e eu particularmente concordo com todas as posições que tu externaste. Então, assim, não tenho muito o que perguntar aqui, não. Ai, Marg, me dá uma segurança jurídica quando você concorda comigo. Imagina se você entra num debate igual aquele de ontem com o Coque. Eu ia adorar. O Coque é ótimo. É joia. Ele é muito bom, mas ele tem uma posição diferente da minha, um assunto que até eu estou escrevendo com a Roberta sobre compensação, né? Eu discordo, veemente, mas assim, ele tem a posição dele, né? E aí a gente fica debatendo, é legal, né? Essa parte, assim, essa diversidade é legal. Mas o Coque está aqui, né? Ele está mandando aqui, ó, adoro vocês, né? Eu falei até pela profundidade da argumentação dos dois, né? Porque é um debate, assim, de mega alto nível. Eu falo, cara, se Margarete discorda e vai num debate naquele nível de profundidade que ela estava com o Coque, eu não sei se eu vou conseguir responder a altura do Coque aqui. Mas o bom que o Coque sempre chama para tomar vinho depois. Ele não te chamou dessa vez, hein, Marg? Ele tem um histórico aí de discussões homéricas no grupo e depois ele sempre chama para um vinho. Eu topo, mas é um vinho virtual, né? Porque como o povo sabe aqui, eu tenho minhas comorbidades, né? Eu tenho mais de uma, né? Então, assim, é só por tele mesmo, né? Muito Obrigada, amiga, pela presença. Muito bem, Margarete, Adélio, Alexandre, Sion, Ana Cláudia, Andréia, Carisa, a Cacá Matione, a Sinara, o Cláudio Denis, Diego e o Carreira, Guilherme. Tem muita gente assistindo hoje aqui, Cris, audiência. Tem Márcia, alta, Flavinha, Sion, obrigada pela presença. Justamente pela qualidade da palestrante, né? Que sempre atrai. Né? A gente tem muitos amigos também, faz muitos amigos nessa jornada. Então tá, pessoal. Foi um prazer revê-los aqui novamente. E na quarta-feira que vem teremos mais um evento com a nossa colega Ana Lucy Grise, que vai falar sobre ESG aqui, que é um assunto que ela fala bastante, vai falar aqui no próximo webinar da quarta-feira, tá bom? Obrigado, Cris. Obrigada, Burma. Obrigada, gente. Foi um prazer revê-los aqui. Não pude nomear todos, mas de todos aqui fiquei muito feliz e honrada com a presença de cada um, com as perguntas. E próxima vez eu vou aceitar mais fácil, Burma. Adorei. Tá bom, então. Beijo e abraço para todo mundo. Tchau. Um beijo grande, gente.